Olá, seja muito bem-vindo ao quadro do Aconselhamento Sistêmico. Aqui eu falo assuntos relacionados à constelação familiar e como você pode utilizar esse conhecimento para alinhar a sua própria vida e fazer disso uma profissão. Porque temos aí uma formação em constelação familiar que está com as vagas abertas e se você tem interesse nessa área, em se qualificar mais, em conhecer, em aprofundar tanto para você mesmo quanto para ajudar a sua família, né? E oferecer isso para as pessoas que você conhece, esse daqui é o lugar certo para você. E dia 23, domingo, nós temos uma super aula que eu vou explicar como você pode aliar, né, a constelação na sua área de atuação. Independente se você seja aí alguém da área terapêutica já, né, como um psicólogo, trabalhe na área da saúde, como também uma pessoa que trabalhe com empresas, que a gente tem um módulo especial para falar sobre empresas, né? Na área do direito, da pedagogia, que é muito maravilhoso a gente poder ter esse conhecimento e ter essa visão dentro de sala de aula. Então, é uma nova habilidade que você treina, conhece, pratica e consegue utilizar isso na sua vida. Então, dia 23, 8 horas da noite, é num domingo, então venha participar que a gente vai estar junto nesse dia fazendo essa super aula. Bom dia! E o assunto de hoje é quando a perda de um filho, gente. Esse assunto também é um dos assuntos que são bem pedidos aqui, né, no meu Instagram. Quando acontece aí a perda de um filho. Eu não posso falar algumas palavras aqui porque o Instagram às vezes bloqueia, né? Então eu vou utilizar esse termo, né? A perda de um filho no ventre. Mas vocês sabem do que se trata, né? Então, enquanto isso, vamos tirando uma cartinha de reflexão para o nosso dia e também para a gente entrar aí no tema, né? Nesse tema de quando teve a perda de um filho, tá? E explicando um pouquinho o aconselhamento sistêmico, eu vi que tem várias pessoas novas entrando aí. Para quem nunca participou, esse momento eu faço sempre de segunda a quinta-feira e sempre que possível, né, eu chamo alguém, quando eu não tenho convidados aí e tal, eu chamo alguém para você trazer a sua questão, trazer a sua dificuldade e aí a gente explora isso aqui na medida do possível. Eu tento não expor muito a dificuldade do cliente e tal, né? Mas é importante, se você quiser esse atendimento, esse aconselhamento sistêmico, que você já vá se preparando durante a live aí. Eu vou trazendo alguns assuntos agora e mais para o final eu vou chamar alguém. Então, esse alguém pode ser você. E aí a gente dá o primeiro passo aí para você olhar para a sua dificuldade, oriento conforme a gente pode nesse momento, tá? Então, enfim, se você quiser, já vá se preparando. Não tem jeito, não vai entrar no YouTube não. Travou tudo aqui, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá então, ó. Vou tirar a cartinha para reflexão do nosso dia. E essa cartinha é boa. E a mensagem é: pergunte-se a si mesmo o que eu ainda não estou vendo. Pergunte-se a si mesmo o que eu ainda não estou vendo. A gente é tão cego, né? A gente é tão cego das nossas questões, a gente realmente não consegue enxergar. Eu não sei vocês, mas eu sou assim, tá? Por mais que eu trabalhe nessa área, tenha qualificações aí de muitos anos já, tenha percorrido esse processo de autodesenvolvimento, tem situações, que é aquelas situações chaves na nossa vida, que a gente demora para compreender.
demora para perceber aonde que está realmente aí a dificuldade, aonde que está, para onde eu tenho que olhar para aquele movimento da minha vida mudar, né? Mudar. Então, até respirei mais fundo aqui. Karine, somos todos iguais. E é assim, gente, a gente demora para compreender, não é um processo simples, um processo rápido. Quando a gente faz as primeiras movimentações aí, né, quando a gente vai fazer uma constelação, quando a gente inicia nesse processo, a gente vê assim, nossa senhora, parece que vai mudar a vida inteira, porque realmente acontece muitas mudanças e a coisa se desenvolve muito bem. Mas essa é a primeira camada, da cebola, né? E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que tem outras camadas ali e que, à medida do processo ir avançando, às vezes fica um pouco mais difícil da gente ter essa visão clara, assim, né? E ter essa movimentação expressiva, porque justamente, gente, um se autoconhecer, um você olhar para as suas questões de uma forma que você nunca olhou, nunca viu, nunca parou para pensar, né? Então, isso tudo, quando a gente vai se sintonizando a esse conhecimento, a gente vê uma saída aí, algo muito maravilhoso, mas que não é imediato, não é instantâneo e muito pelo contrário, é um processo que a gente vai conhecendo, se conhecendo e praticando algumas coisas aí para a gente ir se movimentando nessa direção de ter mais equilíbrio, de ter mais consciência. Mas vamos lá, vamos para o nosso tema, que hoje o tema é quando há perdas de filho, né? Ainda no ventre. Vocês sabem do que eu tô falando, só não vou ficar falando aqui por causa dos bloqueios aí do Instagram, né? Então, assim, a gente muitas vezes tem essa situação, muitas famílias têm essa situação, né? De perder espontaneamente e tem outras que não, que realmente provocam essa perda, né? Para os dois casos, há consequências. Para os dois casos. Grazi, mas mesmo espontaneamente, há consequências porque não é algo, digamos assim, leve, não é, vocês sabem disso, né? Não é algo assim que a gente pode considerar, é normal ter essa dinâmica. Não, essa dinâmica não é normal, né? E quando há consequências na nossa alma, na nossa mente, no nosso comportamento e no nosso corpo. Há consequências. E é sobre isso que eu quero falar. Como sair dessas consequências, que eu vou citar agora, quais são, né? Como que a gente faz esse movimento de saída dessas consequências? Porque tem uma frase do Bert Hellinger que ele diz assim: não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. E pela primeira vez, eu tô lendo a Bíblia, gente. Logo eu vou começar a dividir com vocês algumas coisas. E na Bíblia existe exatamente essa frase, assim, que todos merecem o perdão. O perdão, ele não é exclusivo para uns ou depende do que a pessoa fez, depende da bondade que ela tem. Não é. Todos merecem, não importa o que aconteceu, todos merecem. Então, quando a gente começa a estudar esses conhecimentos que são sagrados, que trazem aí uma consciência maior, a gente se depara com uma mesma linguagem aí deles, né?
é só uma sequência, né? E Bert Hellinger, ele foi padre, gente, então ele estudou muito. Então, muito das compreensões que ele traz na constelação estão justamente ligadas à teologia, né? O que ele estudou todos esses anos, como filosofia também e tudo mais. Então, eu vou falar dessa abordagem com base nisso que eu estudo e com base nisso que as constelações nos mostram, certo? Então, vamos lá. Quando a gente teve essa perda, né, seja espontânea, seja provocada, há uma consequência porque a nossa alma se sente culpada. A nível inconsciente, eu me sinto culpada ou eu culpo alguém por isso. Como assim culpa alguém por isso? Muitas vezes tem uma pessoa que diz assim, a mulher diz assim, eu só tive essa perda porque o meu companheiro, porque o meu namorado me obrigou. Eu só tive essa perda porque minha mãe me obrigou. Eu só tive essa perda porque o ambiente, né, o meu pai, eu não tinha condições de sustentar sozinha, eu não tinha condições de levar isso adiante. Isso tudo, quando a gente pega esse movimento e transfere para alguém, né, faz essa dinâmica de transferir para alguém a responsabilidade também, a gente carrega a culpa, né, porque a culpa você sempre vai carregar, e ainda coloca a culpa sobre o outro. Então tem dois aspectos aí que se agravam nessa dinâmica. Porque naquele momento você, além de carregar isso dentro de si, você ainda rejeita algo do outro, você condena algo do outro. E aí só piora a situação, só piora. Porque como a gente sabe, né, nessa visão sistêmica, a nossa alma, ela não aceita exclusões. Ela não aceita exclusões. Então, quando a gente faz esses movimentos, há uma grande exclusão aí sim, né? Então, o que acontece, né? Quais são as consequências desses movimentos aí na nossa vida de perda de um filho ainda no ventre, tá? Primeiro ponto é que a relação do casal, do pai e da mãe, tende a acabar. Justamente porque há o luto, há o sentimento de perda, há o sentimento de culpa. E quando isso foi provocado, mais ainda essa dinâmica é reforçada para terminar essa relação. Vai acabar, né? Então eu já tive algumas oportunidades aí de atender clientes ali que estavam desesperadas, meninas novas. Como eu estava perto da universidade, meu espaço terapêutico era bem pertinho da universidade. Agora eu não tenho mais aquele espaço, eu mudei. Era bem pertinho da universidade e eu atendia várias estudantes, vários professores também e tal, mas as estudantes muitas vezes se deparavam com essa situação de engravidar num relacionamento que elas não sabiam se queriam manter o relacionamento ou não e estavam ali com aquela dinâmica nas suas vidas. E aí muitas vinham me procurar e perguntavam e diziam, Grazi, eu amo ele, eu quero ficar com ele, assim. Às vezes a pessoa diz assim, eu amo o meu relacionamento, eu quero ficar com essa pessoa, mas eu não posso ter um filho agora. Eu não posso continuar nesse movimento. E eu era bem clara, eu sempre fui bem clara. Eu disse assim, ó, eu não tô aqui para julgar nada nem ninguém. Não julgo o que você tem vontade de fazer, porque eu sei também que deve estar doendo aí.
Eu não julgo quais são os seus pensamentos sobre isso, qual é a sua dinâmica de vida aí que está te levando a fazer esse movimento. O meu papel não é esse, mas o meu papel é dizer claramente para você quais são as consequências de você realizar essa dinâmica. Esse é o meu papel aqui para você. Então, não vou julgar nada. E eu acho que por essa postura eu sempre fui muito procurada aí por várias, né? E daí eu dizia claramente, ó, o relacionamento vai acabar. Se tu gosta mesmo dessa pessoa, se tu quer ficar com ele, se você fizer isso, se você provocar essa perda, o relacionamento vai acabar. Porque um culpará o outro e vai ficar insustentável essa relação. A confiança vai se quebrar. Não terá mais confiança ali. Então, o teu relacionamento que você tanto quer preservar, e talvez por isso você esteja pensando em fazer esse procedimento, vai acabar. Essa é uma das consequências que é de imediato a gente vê esse rompimento, tá? É de imediato. Assim, não dá nem um mês. Não dá nem um mês para o negócio acabar, tá? Então, termina o relacionamento. O relacionamento que você queria preservar vai terminar. Ah, Grazi, mas é outro caso. Eu não tenho um relacionamento. Foi de um momento ali único e a gente nem estava se relacionando e aconteceu e agora tô grávida. Né? Quais são as consequências para minha vida agora se eu tiver essa dinâmica? Bom, então você já sabe que pelo resto da vida você vai carregar uma culpa. Você já sabe, você vai carregar essa culpa, não tem como. É a mesma situação de assassinato, por exemplo. É a mesma situação. Não tem diferença para esse campo de consciência um assassinato de alguém aí da sua família, né? Ou de alguém que está no seu ventre. Não tem diferença. Não tem diferença. Então você já sabe que você vai carregar essa culpa pelo resto da sua vida. Vai carregar, essa é a consequência. Mas a consequência de carregar essa culpa qual é? Vamos pensar? Quando você tiver uma oportunidade real de ser feliz, de se permitir se expor, né? A ter mais sucesso, está em expansão, você tem uma empresa que está crescendo, e aí você está ali numa dinâmica muito boa financeiramente. Vai chegar um momento que essa culpa vai dar um clique e você vai colocar tudo a perder. Então, a sua vida vai estar um sobe até um ponto e cai. Sobe até um ponto e cai. Eu já atendi vários casos assim, gente. A pessoa consegue ali até algumas coisas e dá um jeito de perder. Não tem... Teve casos, gente, de coisas assim absurdas, que a empresa da pessoa pegou fogo, depois a empresa da pessoa foi roubada, aí outra que era de profissão, ela perdia as coisas, batia o carro, sabe? Tinha problemas em casa, tinha que gastar todo o dinheiro lá que tinha conseguido. É assim, porque a culpa vai estar no teu campo, você vai estar movimentando esse sentimento e você não vai se permitir ter felicidade, ter sucesso, ter realização, porque aqui dentro fica como que eu mereço a felicidade? Como que eu posso merecer o sucesso, a prosperidade? Não, eu não mereço isso. Olha o que eu fiz.
olha o que eu fiz. Então, eu deixava sempre bem claro isso para elas, né? Agora, isso independe, gente, independe de é provocado ou é espontâneo. Independe. A culpa, a sensação é quase a mesma, tá? É claro que o provocado vai ter um agravante a mais porque a pessoa tem ideia, tem noção do ato em si, né? Agora, o espontâneo, principalmente quando esse filho ele não foi incluído no sistema familiar, a culpa é a mesma, né? Então, quem teve essa dinâmica vai precisar sim colocar isso em ordem. Vai precisar sim dar um lugar a esse filho, né? Vai precisar dar um lugar para esse filho entre os irmãos, na linha dos irmãos, né? E uma coisa importante, assim, ó, não pense que a consequência disso recai somente sobre a mulher. Não. Recai sobre o pai também, tá? Sobre o pai também. Muitas vezes o homem não fica sabendo e ele carrega dentro de si algo ali que, sabe, não vai. Eu já atendi homens assim também, com essa dinâmica. Teve um especial que foi de uma relação extraconjugal. E ele não tinha certeza, na verdade ele tinha certeza sim, só que ele ficava ali, eu não sei se realmente aconteceu. Ela disse que achou que estava grávida, né? Achou que teve aí essa dinâmica, mas ela não foi clara, ela não disse assim, realmente aconteceu, né? Mas pelas consequências, pelo o que ele estava carregando, o sentimento que ele estava carregando dentro de si, já acusava. Tem essa dinâmica sim. E enquanto você não olha para isso, você não fica em paz, né? Então, quando o homem tem essa dinâmica, ele também vai sentir assim. Ele vai... e é engraçado que muitos dizem assim, Grazi, eu me realizei profissionalmente, eu fiz acontecer a minha vida, eu tenho uma família boa, estruturada, a minha esposa é muito boa comigo e tal, mas aqui dentro eu não tenho paz. Eles falam assim, né? Aqui dentro tá faltando alguma coisa, aqui dentro tá estranho, eu me sinto triste, eu me sinto aí depressivo, eu não me alegro com as coisas que eu conquisto. Eles falam dessa forma, né? Então, quando a gente vai olhar para essas perdas e principalmente para a perda de filhos, vai ter muita dor ali escondida. Por mais que você diga assim, e eu já atendi várias pessoas que dizem assim, Grazi, não, tá tudo certo. Eu nem lembro mais disso. Eu nem lembro que isso aconteceu. Foi lá com 15 anos de idade, foi lá com 14 anos de idade, nem lembro mais disso. Aí vai ver, a pessoa passou a vida inteira, na hora que ela se conecta com esse sentimento, ela vai ver que a vida inteira ela teve olhando de forma inconsciente para essa situação. Né? Então, as consequências, elas são realmente difíceis. Difíceis porque a gente tenta fugir, a gente tenta não olhar para isso, fingir que isso não tem relação com a minha dificuldade de hoje, não tem relação com a dificuldade do meu filho de hoje, né? Já peguei muitos casos assim também. Uma vez eu atendi uma mulher que ela veio com a filha. E o problema era a filha.
né? Ela veio e trazendo a filha. O problema era a filha. E aí, quando a gente começou a trabalhar, e na época eu estava trabalhando com a terapia vibracional sistêmica, eu pedi para dar uma olhadinha nela, né? Na hora que eu coloquei a mão sobre o ventre dela, na hora a situação veio à tona. Na hora, assim. Se você teve um aborto que você ainda não olhou, você não reconheceu esse aborto, isso está escondido, está em segredo? Ela disse, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Mas ela sabe. O corpo dela sabe. A alma dela sabe. E a alma sistêmica também sabe. E aí, quando a gente faz esses movimentos, gente, de incluir, né, esses abortos, tô falando aqui que não era para falar, na família, incluir esses filhos novamente na família, a gente consegue trazer paz. E não somente para nós, mas para a família que tá ali vivendo com essa informação. Porque olha só, tudo fica nesse campo, tudo é informação que vai ficar ali na sua consciência. Tudo é informação. Então, tudo aquilo que você viveu, tudo que você está vivendo, tudo que você está... que sua mãe viveu, seu pai viveu, seu marido viveu, tudo está ali nesse campo de informação. E uma informação, ela não se perde. Não se perde, ela não se apaga, nunca mais. Não tem como apagar uma informação. Você tem como transformar essa informação. Isso você tem. Agora, apagar, não. Você nunca mais apaga uma informação. Se a gente soubesse disso desde a infância, se a gente compreendesse isso, né? Desde lá da adolescência, que informação não tem como apagar, uma vez dito, uma vez feito, ela vai estar ali para sempre. Para sempre. Né? Então, você pode transformar, sim. É fácil de transformar? É fácil, mas a gente demora para transformar, porque a gente é muito apegado à dor, a gente se apega à culpa, a gente se apega ao sofrimento, então é difícil, né? Patrícia, o teu vencimento não acabou? Entra em contato ali com a gente. Às vezes você já expirou o teu prazo, que é 1 ano, né? O Constelando a Vida. Mas entre em contato com a gente ali que a Najara já fala com você, tá? Ó, a Karine tá falando, engordei muito depois da perda. Eu não falei? Transformação no corpo, no mental, no emocional, no espiritual, tudo vai ter consequências, né? Eu fiz a inclusão na constelação e depois disso compreendo minhas dores na época. Isso. Patrícia, entre em contato ali com a gente, então, que a Najara vê o que está acontecendo. Às vezes é só um bugzinho ali na hora da entrada que ela já resolve para ti, tá? Bom, gente, quem quiser agora o atendimento, já fala eu quero, que eu vou te chamar aqui ao vivo, tá, gente? Lembrando que essa live fica gravada e que você fica com a sua imagem pública, tá? A gente não apaga a live. A Ivone, eu falei, é pros dois, né? Para as mães e para os pais. Os dois carregam esse sentimento de culpa, né? E os dois vão ter a consequência aí de essa relação se enfraquecer, né? Então, ou essa relação acaba, ou vai sofrer aí muito, muito. Vou chamar a Tere, tá, Tere? Deixa
Deixa eu ver onde é que ela tá. Teri. Pode mandar pelo direct, Patrícia. Depois eu vejo e já te passo o contato do suporte. Olá! Bom dia! Bom dia! Tudo bom, querida? Tudo bom? E você? Tudo bem! Estava aqui te ouvindo. Que maravilha! E você já me segue aqui há bastante tempo, não? Sim, já Sim, sim, bastante, né? sim. Aham. Ah, que bom! Deixa eu só tirar os comentários para ele não ficar na frente. Aí, assim ficou melhor. Muito bom! Que bom a sua participação hoje, então, Tere. Sim, E vamos pois lá. é. Uhum. Então, vamos lá. E você já é minha aluna em algum dos cursos? Não, até hoje eu não entrei em nenhum curso, mas eu já, assim, tenho acompanhado bastante sobre constelação, essa parte que você estava falando, né, de aborto também, eu já tenho, né, Sim. Tá. feito outros, assim, outras participação, né, eu fiz um curso em Curitiba com um professor, um Uhum. ano, Ah, legal. do teu, mas assim, não constelei com ele, né? Eu só fui um ano assim online também, mas nunca constelei, né? Sim. Ah, então. Era esporádico quem ele ia chamar, não é assim, que nem você, né? Não sei como que deu certo de você, de dar certo você me chamar hoje, né? Que bom, era para ser, né? Então vamos lá. E qual é a sua pergunta? O que que você gostaria de trazer? É, o meu problema é assim, eu tenho depressão, né? Já faz uns 30 anos que eu tenho depressão. Eu, inclusive, sou professora readaptada, né? Eu trabalho no colégio, mas eu não atuo, porque eu tenho esse problema. Eu tomo bastante medicamento. Uhum. Eu tenho uma agonia, uma coisa assim que eu tenho que andar. Eu fico. Cada pouco a minha filha fala que eu não resolvo os problemas, eu fujo deles, porque eu moro numa cidade, daí dali uns tempos, eu moro 5 anos ali, daí eu já tenho que ir para outra cidade, sabe? E assim eu fico passando de cidade em cidade, sabe? Uhum. Uhum. Então é complicado, né? Sim, sim. E você teve essa situação de aborto? Não, Não, que eu não, saiba, não sabe. não. Tá. E, e Eu você posso teve. abrir o portão para uma pessoa entrar? Pode, vai lá. Esse momento ao vivo é assim, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Pois é, eu não tava. Eu assim foi. Eu vou deixar daí você entrar e você vê. Eu vou. Tô atendendo uma pessoa. Pode entrar daí, aqui na cozinha. Então podemos continuar. Eu vou subir daí. Tá, Uhum. então tá. E aí você falou que tem esse sintoma de depressão já há 30 anos, né? Uhum. E aconteceu alguma coisa antes, assim, alguma perda, algo difícil que aconteceu antes de você ter esses movimentos depressivos? Eu perdi minha mãe. Uhum, Perdi minha mãe na época, sabe? E os médicos dizem que foi uma da, do luto, né? uhum.
Pode ser, não sei, né, também, né, se é ou não, né. Uhum. Tá. E o seu pai? O meu pai, ele faleceu depois. A minha mãe faleceu lá em 83 e o meu pai faleceu em 2000, né. Então, assim, eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu tinha 20 e poucos anos, foi como se eu tivesse morrido junto, né? Eu tinha minha criança pequena, eu procurei viver, criar meus filhos, continuar trabalhando, mas não era a mesma coisa, né? Uhum. E E fui viver. qual é a posição de filha que você é? Você é primeira ou qual? Eu, É, a mais velha ou a mais nova? Qual que é? eu sou a mais velha. A mais velha. Hum. Tá. Uhum. E você quer ter e fazer algum movimento agora? Posso fazer contigo? É algo. Vou tentar fazer mais sutil. Se você não quiser, também a gente não precisa fazer. Não, eu quero fazer sim. Temos? Podemos sim. Tá. Você tem onde apoiar o seu celular? Tem. Tem. Uhum. Então apoia, por favor. Eu vou voltar lá na mesa que a pessoa já saiu. Ah, então tá. Uhum. Isso. Então tá. Vamos lá, então. Então você relaxa um pouquinho, solta o ar. Respira e solta. Perceba o ar entrando e saindo. Só se sintoniza com a minha voz. Pode confiar que eu vou te levar bem leve, tá? Não vamos entrar muito a fundo. Pode confiar. Isso, vai respirando fundo. Isso. Respira e solta. Nesse momento, eu queria que você percebesse no seu corpo aonde você sente alguma dor, algum aperto, algum desconforto. Aonde no seu corpo você sente algo difícil aí. Aí, se você quiser me falar, pode ir me falando. Eu sinto os braços pesados. Os braços pesados, tá? Esse peso começa desde o ombro, desde cima. Do ombro para baixo. Do ombro até as mãos. Até o cotovelo, mais. Até o cotovelo, tá? Quero que você sinta esse peso nos seus braços e observe ele. Se permita olhar para esse peso
e ver da onde vem esse peso. Qual é a imagem que vem para você? Vem a imagem de alguém, de alguma situação? Sinta e deixe vir, sem intenção, sem querer forçar nada. Simplesmente se exponha, sinta esse peso e veja qual é a imagem que vem para você em relação a isso. E se algo vir para você, você me diz. Se alguma sensação vir a você, se algo acontecer internamente, também me diz. É muita responsabilidade, né? Eu sempre me senti muito sobrecarregada, muita responsabilidade. Uhum. E você assume essa responsabilidade por quem mais, além de você? Além de você carregar a sua própria responsabilidade, por quem mais você carrega? Ai, pelo meu filho. Pelo seu filho? Ele não mora comigo, ele é o mais velho, mas ele também não desgruda da mãe, e a mãe, né, tá sempre ajudando, e ele também é muito doente. Uhum. E o pai dele mora com você? Não, eu sou separada faz 10 anos. Bem. Então eu quero que você veja do seu lado aí, sinta, né, do seu lado o pai dele. E aí você pode... Você não precisa nem dizer em voz alta, você pode apenas sentir essas frases que eu tô te dizendo. Você diz assim: você é o pai. Eu sou a mãe. Você tem a sua responsabilidade. Eu tenho a minha. Ele é o nosso filho. Você pode permanecer ao meu lado.
Assim nós olhamos juntos para ele, para o nosso filho. Agora você pode dizer em voz alta, tá? 50% da responsabilidade é minha. 50% da responsabilidade é minha. 50% é sua. 50% é sua. De tudo o que aconteceu no nosso relacionamento. De tudo que aconteceu no nosso relacionamento. Como você se sente dizendo isso, Tere? Aliviou. Aliviou? Eu levo o braço. Isso. Agora você... É como se você dissesse para o seu filho: você cuida da sua vida. Você cuida da sua vida. Eu já te dei o que eu podia. Eu já te dei o que eu podia, filho. Agora é com você. Agora é com você. Você consegue. Eu permito você amar o seu pai. Eu permito você amar o seu pai. Assim como ele é. Assim como ele é. Como se sente? Melhor. Tere, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, né? A nossa forma de agir na família, com o primeiro marido, com o filho e tudo mais, isso tudo tem uma forma disso ficar mais leve sempre. Se eu permaneço no meu lugar, né? Se eu permaneço como eu sou só a mãe, eu não sou a mãe e o pai. Né? Você tem o seu pai. Você, filho, tem a sua vida. Eu sou a mãe, mas eu não posso assumir por você algo que só você pode carregar. Eu não posso assumir pelo seu pai o lugar dele. A vida fica muito pesada quando a gente mete os pés pelas mãos e começa a assumir coisas que não fazem parte do nosso lugar, da nossa postura naquela relação. Né? Então observa isso, o quanto você assumiu o papel de mãe e pai, né? E aí deixou o seu filho, às vezes, completamente dependente. Então, quando a gente vai olhando mais sistemicamente para a nossa vida, a gente vai vendo pontos onde a gente pode consertar nessas relações e que vai liberando o filho, vai liberando o pai do filho para ele vir e assumir coisas aí que ele pode assumir, vai você ficando mais na sua. Né? Então, você fazendo isso já vai aliviar muita coisa. Certo? Certo. Fizemos um pequenininho no movimento aí para você ficar um pouquinho melhor. Mas continue esse processo e quando você quiser, venha para o Constelando a Vida aí que você vai trabalhar muitas coisas.
Então tá Tá bom, bom, muito querida? obrigada, gratidão. Obrigada. Tudo de bom para você, para a família, Amém. tá? Obrigadão. Obrigada. Até mais. Até mais. Gente, o quanto, né, ficar nessa dinâmica de assumir, anular a possibilidade, né, dos outros fazerem a sua parte, né? Nós mulheres temos muito esse movimento de ir pegando para si, ir pegando, e pegando, e pegando. Ah, o filho não consegue fazer, deixa que eu faço. Ah, o marido não está fazendo, deixa que eu faço. E assim a gente vai dominando a cena, né? Deixando as coisas muito difíceis, muito pesadas e vai também excluindo a participação de outras pessoas na família, né? Como é o caso do marido. Então, ter esse cuidado de permanecer no nosso lugar, na nossa posição, é um dos grandes benefícios aí que a constelação nos traz, né? Devido àquela lei que o Bert Hellinger desvendou aí pra gente, que é a lei de ordem, de hierarquia, que diz que cada um aí tem o seu lugar. E dentro desse lugar você tem uma função que é específica sua. As demais são do resto, né? Tem função para todo mundo ali. Você não tem que pegar e colocar no bolso todas as funções e querer executar tudo. Não é assim. Assim a gente mais atrapalha do que ajuda. Então, esse conhecimento todo, gente, vou passar para vocês aí de como vocês podem utilizar a constelação aí na sua vida, colocar esses movimentos na sua profissão, tá? E você pode ter acesso a essa informação no dia 23. Eu vou dar uma aula especial para falar justamente como você leva a constelação para a sua área de atuação, né? Para a sua dinâmica profissional. Se você trabalha com pessoas, isso vai ser muito útil para você. Mas é claro que se você utilizar esse conhecimento para si, vai ser extremamente útil, não só para você, mas para sua família também. Então, se você quer saber mais sobre isso, no dia 23, domingo, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma aula especial para você entender melhor com essas dinâmicas. Vou, inclusive, constelar ali ao vivo, tá? Vamos trabalhar em algum caso. Então, venha participar que o constelado pode ser você, inclusive, né? Então, logo mais aí vamos ter a divulgação desse momento. Então, venha participar domingo, 8 horas da noite, eu vou estar te esperando. Certo, gente? Amanhã a gente tem live de novo. Venham preparados aí que eu vou chamar mais alguém. Amanhã a gente se vê e com mais um tema aí muito legal. Um beijo grande, tudo de bom para todos e até amanhã.